Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o interesse do Cruzeiro em um zagueiro que estava no ano passado na Série A. Será que é uma boa opção? Quero aqui dar minha opinião no vídeo sobre essa contratação e a expectativa do Cruzeiro no geral no mercado, que eu sinceramente não estou gostando bastante. Além disso, quero falar aqui com vocês sobre a provável escalação para o jogo de hoje contra o São Paulo, quem que o Cruzeiro não vai ter, dois desfalques importantes que tinham chances de serem titulares nesse jogo não vão estar à disposição, e quem que deve ir no lugar, quem que o Pepa deve colocar nessa escalação. Só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda demais. Bom, então sem muita enrolação, quero começar falando aqui sobre o zagueiro Lucas Gasal, de 23 anos de idade, jogador que de acordo com o portal Conexão Cruzeiro, que veio aí essa informação, interessa a Raposa, atleta de 23 anos de idade. E assim, geralmente o portal o Conexão Cruzeiro sempre traz bastante assertividade, tá? Geralmente nas notícias e tudo mais. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda nenhum outro portal falou sobre essa informação, mas assim que tiver atualização eu trago aqui para vocês. Porém, é um zagueiro que eu vou mostrar aqui os números dele para vocês, 23 anos de idade, segunda temporada consecutiva jogando aí como defensor do Atlético Goianiense, com muitos altos e baixos. Nessa temporada, por exemplo, pela equipe goiana, foram até aqui 26 partidas pelo Atlético, sendo 9 na disputa do Brasileirão, mas o Atlético está na Série B, né? Então não tem esse limite de jogos e tudo mais, poderia se mudar para o Cruzeiro. Então, 26 jogos na atual temporada, contrato dele que não é curto, tá? Vai ter um bom tempo ainda de duração. E assim, nesse ano, começa muito bem, porém tem muitos altos e baixos. Até agradecer aí meu irmão, o Guilherme, que tem um canal do Goiás News, vou deixar o link aqui na descrição para vocês se inscreverem. Até tem gente que pensa que eu que faço vídeo pro Goiás, né? Não, gente. Eu tenho esse canal aqui, o Cruzeiro News, tem o Black Cartel aqui do YouTube também, quase 50 mil inscritos, e meu irmão tem esse outro canal, o Goiás News. Então, às vezes o pessoal pensa que é eu também no Goiás, mas não. Eu tenho vários canais realmente, mas o meu irmão tem um cabelo cacheado e se chama Guilherme. Ele falou que o Lucas Gasal não é um jogador, por exemplo, que tá vivendo uma grande fase, vai chegar e resolver as soluções do Cruzeiro. Eu, no geral, quando você bate o olho assim nos números do jogador e vê algumas movimentações, já dá para você ter uma média ali, putz, esse cara vai ser bom ou não pro Cruzeiro. E eu concordo totalmente, até porque quando eu vi que o Cruzeiro estava especulando um jogador muito jovem, eu já fiquei com o pé atrás. Por quê? Porque se fosse para dar espaço para um jogador mais jovem, que seja da categoria de base, mas enfim, agora eu falo um pouco mais sobre isso. Ele chega no ano passado, depois de se destacar pela Aparecidense, acompanhei alguns jogos dele pela Aparecidense. Eu sou de Aparecida de Goiânia, né? Que é no caso a cidade onde eu vivo. Agora eu estou passando tempo em Santiago, longa história, aqui no Chile, viajando pela América do Sul, mas eu sou da cidade de Aparecida de Goiânia, né, do lado de Goiânia ali. Então o Lucas Gasal fez sucesso pela equipe, que jogou ali, conquistou o acesso da Série D para a Série C e quase subiu para a Série B no ano passado, ficando ali por pouco, né, não conseguindo essa vaga. Fez 20 jogos no ano, um gol marcado, meio que no meio da temporada realmente ele foi jogar a Série A pelo Atlético, onde foram naquela reta final do ano 16 jogos e um gol marcado. Bom, vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele da Série A do ano passado. Nota média no SofaScore foi boa, 6.83, destaques para partidas contra o América Mineiro, que ele marcou um gol, no total 15 jogos, 15 como titular, um gol marcado, média de 87 minutos por jogo. Então dá para ver que ele chega na equipe do Atlético e foi titular absoluto na Série A do ano passado, tá? Isso não tem nem o que discutir, foi uma peça importante sim no time. E um zagueiro de 22, 23 anos, já começar jogando bem assim, com certeza chama bastante atenção, né? Nesse ano, igual eu falei, 26 jogos, começa bem o Campeonato Goiano, mas depois dá uma oscilada, até mesmo no Campeonato Brasileiro dessa temporada na Série B, tem uma nota média de 6.52, um pouco mais baixa, partida muito mal que ele fez contra o Criciúma, que foi o último jogo que ele entrou em campo. Dos 9 jogos que ele fez na Série B, os 9 como titular e todos jogando média 90 minutos. A grande questão é o seguinte, não acho que ele está chegando, sinceramente, se eu for avaliar friamente aqui, né? Não acho que ele está chegando para ser um jogador titular, tá? Por quê, Gustavo? Porque não faz sentido você, por exemplo, ter o Oliveira e o Castan. Eu não acho que o Gasal seja melhor do que um desses dois, tá? Não acho mesmo. E poderia, quem sabe, visando a saída de algum dos jogadores que nós temos para a zaga. Por exemplo, o Reinaldo ou o Neres.
O Gasal, pelo que eu observei, joga muito mais pelo lado direito. Deixei o mapa de movimentação dele para vocês, dá para ver claramente que ele atua mais pelo lado direito, assim como foi na Série A, no Campeonato Goiano e também nesse ano na Série B. Então seria essa função ali, ó, do Neres, do Oliveira. Então eu não ficaria surpreso se algum desses jogadores deixassem o Cruzeiro. Esse aqui seria uma opção para complemento de elenco e a Raposa buscasse um nome de mais peso no mercado para chegar e ser um titular. Por exemplo, o Rodrigo Caio, que foi especulado, teve também o Zé Ivaldo, alguma opção assim, e o Gasal sendo uma opção para ser um reserva. E mesmo assim, sinceramente, eu não sei se seria a melhor opção do mundo. É claro, né? Se nós perdemos o Neres e o Oliveira, aí tudo bem, tem que ter pelo menos o Gasal ali, eu acho que é um ótimo complemento de elenco. Mas não deve sair os dois, se já tem um ali, ó, para ser um reserva imediato, eu daria mais espaço para os jogadores da base, porque a base do Cruzeiro não é, por exemplo, tem muita gente que fala, não, mas nossa, tem que dar mais espaço para a base, mas o cara não sabe nem o que está acontecendo na categoria de base. E o Cruzeiro, cara, não faz sentido. Os 3 zagueiros que o Cruzeiro tem hoje, eu chutaria, arriscar ali que, sei lá, daqui uns 2, 3 anos, um desses aí já vão estar voando no futebol europeu, que é o Everton, que já está há muito tempo no time, já teve espaço na Série B de 2021, se eu não estiver enganado, não teve espaço com o Pesolano, já está indo para o seu último ano de time sub-20, convocado para a seleção por todas as categorias de base, excelente jogador, junto com o Juan Santos, que veio no ano passado vindo do Palmeiras, foi peça importante na conquista da Copa São Paulo pelo Palmeiras no ano passado e em 2021, então incontestável também, já tem 2 jogos, um jogo no time principal do Cruzeiro, convocações várias vezes para a seleção brasileira, assim também como o zagueiro Pedrão, que teve o seu contrato recentemente renovado, já fez 2 jogos na Série B do ano passado, mesma coisa, desde muito cedo jogando categorias acima da sua idade e com passagens pela seleção de base, são 3 zagueiros com potencial muito grande mesmo, eu não entendo porque que eles não têm sequência, não tem nenhum espaço, nem no banco de reservas do time do Cruzeiro, sabe? É muito difícil de entender, então, na minha opinião, se for isso, o Gasal chegaria para fazer mais uma contratação, pensa, o Cruzeiro não vai buscar ninguém, só o Gasal. Não faz sentido, tá? Na minha opinião, não faz sentido mesmo, se não tiver nenhuma saída e se ele chegaria, por exemplo, para ser o titular. Não vejo o Cruzeiro fazendo essa contratação, sinceramente ficaria bem surpreso se a Raposa contratasse o Lucas Gasal para ser essa peça titular absoluta. Não é um zagueiro ruim, longe disso, mas já tendo o Oliveira, já tendo o Neres, se eles não for sair e ainda tendo esses jogadores da base, eu particularmente daria mais espaço para a base e não acho que o Cruzeiro seja tão incompetente. Eu aqui que gravo o vídeo, que é meu trabalho, mas não sou um analista profissional de mercado, dá para ver claramente isso. Não acredito que o Pedro Martins, o pessoal e o Paulo André vá cometer um erro tão gafe desse, enfim. Mas não acho um jogador ruim, tá? Não acho mesmo. Tem muito potencial. O Oliveira também era tratado como ruim. Fez uma excelente Série B no ano passado, mas nesse ano, mesmo com quase 2 anos de Cruzeiro, ainda dá uma oscilada. Então tem que ter um pé no chão. Não acho que é terrível, mas também não acho que chegue para resolver todos os problemas do Cruzeiro. E enfim, daria um pouco mais de espaço, se fosse para pensar num jogador mais jovem que não vai ser titular, para os jogadores da categoria de base, que são excelentes. Bom, para terminar aqui, quero falar sobre a partida de daqui a pouco, né, das 8 horas contra o São Paulo, onde as equipes se enfrentam no Estádio Independência, até aqui com quase 15 mil ingressos vendidos. Eu estou gravando esse vídeo aqui na noite de sexta-feira, com certeza esse número deve ser maior, mas não deve passar dos 21, que é a capacidade máxima do estádio. Então, Cruzeiro que divulgou a sua lista de relacionados, sem grandes surpresas, vou deixar aqui para vocês, com Anderson, Rafael Cabral, tendo ali também o Gabriel Mesquita, defensores Igor Formiga, Kaique, Oliveira, Marlon, Neres, Reinaldo e William, meio-campistas Daniel Júnior, Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Matheus Vital, Matheus Justa e Neto Moura, muito defensivo, né? No meio de campo. Ataque, Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Juan Christian, Robert, Stênio e Wesley. Bom ver o Robert também, mais uma vez, sendo relacionado agora em casa. Então, assim, no geral, o Cruzeiro não vai ter 2 jogadores que estavam vindo de uma sequência boa, que é o Oliveira e o Alisson. Não boa tecnicamente, mas pelo menos de jogar com frequência sim. E o Alisson levou o 3º cartão amarelo, junto com o Oliveira. Eu até acredito que o Alisson nesse jogo seria titular. E como ele levou esse cartão, não vai ter disponibilidade para essa partida. Porém, esses são os 2 desfalques do Cruzeiro, que tem ainda vários jogadores que, se levar mais um cartão, corre o risco de ficar fora, né? Então, eu falei o Oliveira, não, é o Marlon, o Castan, tá? O Castan que levou o 3º cartão amarelo e não vai estar à disposição, pior ainda, porque é um zagueiro pelo lado esquerdo. Então, o Oliveira está à disposição, então o Alisson e o Castan não vai jogar essa partida pelo 3º cartão amarelo.
Provável escalação do Cruzeiro, o único portal que eu vi trazendo uma provável escalação foi o portal 90 Minutos, que eu deixei aqui, ó. Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira e Neres, o Neres jogando pela esquerda, e na lateral esquerda o Marlon. Dupla de volantes, sendo mais uma vez o Felipe Machado e o Neto Moura, que eu não gosto, mas sem o Alisson fica até difícil argumentar. Meia de armação, o Matheus Vital. Lá na esquerda, tendo o Bruno Rodrigues, na direita o ponta o Wesley e centralizado o Gilberto. Também não tem muito o que fazer, né? Vai colocar o Henrique Dourado? É uma situação muito complicada. E, no geral, é igual eu falo, né? O Cruzeiro, a grande questão é as mudanças táticas que não surgem efeito algum. Tipo assim, não vai ter uma substituição e esse jogador vai entrar muito bem, ou vai mudar um esquema tático que o Cruzeiro vai ficar mais ofensivo, vai ser mais assertivo. Não, isso não tem acontecido e eu sinto falta demais quando não tem, né, jogadores assim, e ainda mais quando tira 6 por meia dúzia, como está sendo essas últimas alterações, e o meio de campo com vários desfalques, e ainda agora com o Alisson suspenso. Nossa, realmente muito complicado. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários então. O que você acha dessa escalação? Quanto que vai ficar esse jogo de hoje? Cruzeiro que não tem sorte em Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais jogando em casa contra o São Paulo. Mas eu acredito que o Cruzeiro consegue um empate aí ou uma vitória sofrida com um gol de pênalti. Enfim, estou com esse sentimento. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, também compartilhar esse vídeo e ativar as notificações para receber os conteúdos novos. Valeu, galera!